Boa noite. Voltando com a live das ESAs após um período parada. Desde junho que a gente não faz nenhuma live aqui pela ESA Pará. E hoje a gente está retornando com uma live muito interessante. Um tema que nós ainda não tínhamos tratado desde abril, que eu vou colocar aqui para vocês, que é o ensino do direito antidiscriminatório. Deixar aqui para fixar para gente, quem entrar depois, saber do que a gente está conversando. Tudo bom, doutora Karine? Boa noite. Aguardar o pessoal entrar para a gente começar. Aguardar a doutora Amarilis, que é a nossa convidada de hoje, diretamente de São Paulo. Ela vai conversar com a gente sobre essa temática tão relevante e que com certeza muitos de nós não temos conhecimento sobre esse assunto e precisamos, além de conhecer essa temática, difundi-la, propagá-la e conversar mais com outras pessoas. Boa noite, Tainá. Boa noite, João. Rayara, boa noite. Hoje é literalmente boa noite, 19 horas. Então, vou conversar um pouquinho com vocês que já estão aqui, enquanto a doutora Amarilis entra. A ESA agora no mês de julho decidiu suspender as lives, tendo em vista que a gente estava desde o dia 2 de abril fazendo lives diárias. E a gente achou que isso estava já cansando um pouco vocês. Então agora em julho a gente deu uma paradinha das lives, mas a gente está tendo toda semana cursos online, ok? Essa semana a gente teve o curso sobre direito eleitoral. Semana que vem já corram lá no site, se inscrevam. Nós vamos ter um curso de processo civil com grandes feras do processo civil na terça e na quarta-feira. E na última semana de julho nós vamos ter o nosso evento nacional do Conselho Federal da OAB, que é um primeiro congresso digital do Conselho Nacional da OAB. E as inscrições são gratuitas. Se vocês entrarem no site da ESA Pará, ele vai te encaminhar link de inscrição. Inscrições gratuitas, 100% online, de segunda a sexta, a última semana de julho. E nós vamos ter painéis o dia inteiro com temas super interessantes. Então, aproveita agora o mês de julho para fazer esses cursos, para fazer esses eventos, participar desses eventos. E em agosto a gente retorna com mais atividades intensivas, digamos assim, diárias, em comemoração ao mês da advocacia paraense. Mês de agosto a gente comemora sempre o mês da advocacia paraense, mas esse ano essa comemoração vai ser online, porque a gente ainda não pode ter atividades presenciais. E nós vamos ter várias atividades novas para a gente voltar a se encontrar diariamente. Tudo bom, doutora Laura? Boa noite, saudade da senhora. Não os via, nem que seja aqui pela live, né? Há 15 dias, literalmente há 15 dias. A última live que a gente fez foi com o doutor Alberto, dia 30 de junho, encerrando a programação de lives diárias. E aí nós demos início ao mês de julho com essa programação de cursos semanais e a preparação do nosso mês da advocacia que a gente está organizando para todos vocês. Eu já convidei aqui a doutora Amarilis. Deixa eu ver se deu algum problema. Confesso para vocês que parece que... Boa noite, doutor Rony, tudo bom? Uma grande honra lhe ter aqui. Confesso para vocês que esse mês de julho nós paramos as lives diárias e parece que a internet descobriu, a internet tem oscilado muito. Está aí, doutora Marides. Boa noite. Boa noite. Deixa eu me organizar aqui. Tranquilo. Eu acho que eu fechei um ângulo. Agora sim. Boa noite, doutora Luciana. Tudo Que bom? prazer. Tudo Grande prazer jóia. em Melhor receber agora. aqui com essa temática maravilhosa. Até aqui já comentaram o doutor Peter. Doutor Peter, meu colega aqui da OAB Pará, reabrindo as lives com um debate tão importante. Eu estava aqui informando, doutora Marilis, que desde o dia 2 de abril, nós estávamos aqui na ESA Pará fazendo lives diárias
com várias temáticas, ou temáticas antigas, mas a maioria eram temáticas que surgiram no meio dessa pandemia. E aí, para julho, nós fizemos uma programação um pouquinho diferente. Achávamos que as lives diárias já estavam cansando demais. Julho é um mês que as coisas já começaram a voltar, as pessoas já começaram a sair para trabalhar, enfim, mudou um pouquinho a rotina. Ainda um pouco anormal, mas já mudou um pouquinho. E aí nós decidimos fazer cursos diários e hoje a sua live especial. Então, hoje é o retorno. Tem várias pessoas aqui que estavam conosco todos os dias e hoje eu estou matando a saudade de todas as pessoas que todos os dias nos acompanharam. A doutora Laura, que está aqui, é uma delas, está te dando boa noite. Seja muito bem-vinda. É uma colega também aqui da OAB. E ela estava participando de todas as nossas lives. Eu dizia até que ela me assessorava aqui. Luciana, o som não está bom, a imagem não está boa. E a gente ia se ajustando nessa novidade. Mas, feito esses breves comentários do nosso retorno, eu quero te agradecer muito por ter incluído aí esse tempinho na tua agenda, que eu sei que é corrida. Eu vi que ela é muito corrida, são muitos eventos, muitas atividades. Muito obrigada por estar aqui conosco. O tema que a gente fechou para tu discutires é genial. Uma temática que a gente ainda não tinha tratado em quase 50 lives que a gente fez, para tu veres. Sempre tem alguma coisa que a gente deixou, que a gente ainda não falou. Isso foi ótimo, porque tu vens aqui falar dessa temática tão relevante, tão importante, e que eu tenho certeza que muitos que vão te ouvir agora, talvez nunca tenham ouvido essa temática, e outros vão se surpreender, porque vão achar que ela se refere a uma coisa, ela se refere a muito mais do que isso que tu vais nos apresentar. Então, doutora, de coração, obrigada em nome da OAB Pará, obrigada em nome da ESA Pará. A doutora Marília está falando diretamente de São Paulo aqui para a gente, quanta honra, né? Isso é uma vantagem que a tecnologia nos traz, porque talvez a tua vinda presencial é mais difícil para as agendas de compromissos profissionais, enfim. Mas essa é uma vantagem, pelo menos essa, que esse momento nos trouxe, que é ouvir pessoas de várias partes do nosso país e até do mundo. Tivemos uma live com uma colega que está em Coimbra, fazendo pós-doc, e ela fez a live aqui com a gente. Enfim, já falei demais, já dei aqui as boas-vindas, o retorno para todo mundo. A gente quer mesmo é te ouvir, você é a nossa estrela da noite. Seja muito bem-vinda e está com você a palavra. Prazer é todo meu, doutora Luciana. Eu fico assim, muito feliz e emocionada sempre que as sessionais co-irmãs nos convidam. Eu faço questão, realmente o tempo é exíguo, nós estamos aí em meio a diversos eventos. Hoje, a Comissão de Igualdade Racial da Sessional São Paulo, que eu também colaboro, faço parte, recebe Sueli Carneiro, mas eu não poderia deixar de estar aqui com as colegas, com os colegas, começar esse nosso momento de conversa, esse nosso momento de reflexão, dando boa noite e cumprimentando a presidência, a diretoria da OAB Pará, a presidência, a diretoria de toda a ESA Pará, dizer que é muito importante saber que o grandioso estado do Pará nos viu e criou essa conexão, essa ponte aérea que está mais curtinha em razão aí das questões da internet, da tecnologia. Falar do prazer que é trazer a temática de direito antidiscriminatório para o espaço de ordem, para o espaço da Escola Superior de Advocacia, que é a nossa casa, que é um oásis onde nós recobramos as energias, tomamos a reciclagem dos nossos conhecimentos e aprimoramos a nossa técnica. Então, eu tenho um especial carinho sobre a Escola Superior pela Escola Superior de Advocacia, aqui na Sessional São Paulo, aqui na capital, conduzida pelo querido Jorge Bolsinhas, que Dr. Jorge Bolsinhas é um parceiro, é um colega no qual eu me inspiro, me espelho, e é sempre incrível saber que as escolas superiores da advocacia por todo o Brasil fazem e dão um bom continuismo a um trabalho essencial, que é o aprimoramento dos conhecimentos daqueles e daquelas que são essenciais ao exercício da justiça. Mas sem mais delongas, e agradecendo Deixa eu só, muito... antes que tu começares, te atrapalha os comentários, porque eles estão no teu rosto. Eu sempre pergunto antes para o convidado se quer que eu tire os comentários, eu posso deixar. Particularmente eu não ligo, tem somente um detalhe da minha questão. Eu não enxergo, eu enxergo de um olho só. Então,
Eu não Tranquilo. estou vendo os O comentários. que tiver Se de alguém... comentários, fica tranquila que eu vou analisando, vou vendo o que eu vou intercedendo aí. E eu ia pedir última Perfeito. coisa antes de tu começares. Quem já vê as minhas lives sabe que eu peço para eles mandarem coraçãozinho pra gente aqui embaixo. Apertar no coraçãozinho, que é para divulgar a nossa live, divulgar o Instagram os nossos Instagrams institucionais. Olha aí os coraçõezinhos. E a gente se sente querida, né? Se sente Com carinhosamente certeza. apagada com os coraçõezinhos. Não esqueçam que eu não vou mais pedir. Agora a doutora Marilis vai começar, a gente vai começar a conversar. E essa parte aí de youtuber, já vamos parar por aqui. Mas é Pronto. isso mesmo, doutora Luciana. A gente precisa mesmo apertar o coraçãozinho, apertar esse aviãozinho aqui de baixo, chamar Também. todas as colegas e os colegas para prestigiarem esse maravilhoso encontro, essa ponte aérea São Paulo-Pará, que Isso. tanto nos alegra nessa noite. Agora eu vi aqui, ó, CMA do Pará mandando um abraço. Essa eu Tem. enxerguei. Uma Doutora ótima noite, aos Natália colegas. entrou mais um pouquinho antes, não sei se ela ainda está no CMA, ela entrou com com política para mulheres, eu acho que foi ela que entrou. E aí depois ela entrou o CMA, não sei se é ela ou mais alguém da comissão. Então, sempre aqui com a gente também. Queridas, queridas, estivemos juntas na Conferência Nacional da Mulher Advogada, foi Sim, muito bom. Podemos começar, então? podemos. Vamos direto à nossa Vontade. discussão? Vamos lá. Perfeito. Bom, como a doutora Luciana e eu já estivemos conversando há algumas semanas e pensamos com bastante carinho como estruturaríamos o encontro de hoje, decidimos falar um pouquinho sobre o direito antidiscriminatório. E para falar acerca do direito antidiscriminatório, é importante entender mais ou menos de onde vem essa concepção, como essa construção teórica permeia a ciência jurídica. Primeiro, dizer que não é uma inovação, não é algo inaugurado, não é algo recentemente esculpido no estudo das ciências jurídicas. O direito antidiscriminatório é uma matéria obrigatória em todas as universidades dos Estados Unidos, por exemplo, e é uma construção central para verificação da legislação constitucional e que possui desdobramento em diversos outros, ou melhor, em todos os outros ramos do direito. O direito antidiscriminatório vai falar especificamente sobre como as relações sociais se dão e como as relações sociais e as relações jurídicas devem ser construídas para que seja possível encontrar, aludir o direito fundamental da igualdade, a isonomia, a equidade, enfim, o arcabouço principiológico que permeia a questão da equidade, da isonomia, se configura e se materializa através do direito antidiscriminatório. Então, é muito importante dizer que o direito antidiscriminatório ele não versa especificamente sobre a temática deste ou daquele grupo vulnerabilizado. O direito antidiscriminatório alcança todas e todos nós, porque todas e todos nós estamos permeados sobre esses direitos difusos, sobre essas garantias constitucionais que estão, no caso da nossa Carta Magna, esculpidas no artigo 5º. Então, o direito antidiscriminatório é uma base estruturante do direito, é uma base principiológica e teórica essencial para o exercício das ciências jurídicas. Por óbvio, o direito antidiscriminatório ele vai incidir e vai tratar de maneira mais cirúrgica de temáticas ligadas às vulnerabilidades, ou melhor, aos segmentos, às minorias de poder. Porque, por exemplo, no nosso país, nós falamos muito sobre a questão racial, e recentemente essa temática tem se intensificado, os debates têm se amplificado. Ora, a população negra não é uma minoria quantitativa, no sentido de que a população negra é 56% do nosso país. Entretanto, contudo e não obstante, existem diferenças sociais que fazem com que determinados segmentos populacionais sejam minorias de poder, não estando representadas em espaços de poder, não tendo ali uma condição de direito no sentido material, ou seja, as questões jurídicas nos alcançam pro forma, mas a materialização desses direitos ainda está muito distante. Então, é nesse lugar que o direito antidiscriminatório permeia. E aí, quando me perguntam assim, Amarilis, o Brasil ele tem
diplomas legais que envolvem ou que aludem à questão de direito antidiscriminatório? Eu digo, claro que sim. Essa semana, fizemos, na verdade, semana passada, foram 30 anos do ECA, então esta é uma legislação que exprime perfeitamente o alcance e a envergadura do direito antidiscriminatório. Temos também o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude, enfim. O direito antidiscriminatório é esse grande guarda-chuva que intersecciona os segmentos populacionais, as questões que se relacionam a diferentes momentos da vida humana também, para fazer com que a garantia da materialização dos direitos seja possível. Então, o direito antidiscriminatório tem raízes geracionais, o direito antidiscriminatório permeia também as questões raciais, as questões de gênero e assim sucessivamente. Quando me perguntam, alguém falou assim, os corações estão brancos só para mim? Não, para mim também os corações estão Para mim cinzinha. também. E aí eu vou aproveitar aqui e dizer, eu não sei por quê. Por exemplo, quando eu clico o coração em outras lives, sai colorido, mas nos da ESA só sai em branco. Não sei se porque é uma conta pública, eu não sei dizer por quê que todas as lives da ESA, os coraçõezinhos só saem brancos. Não sei. Eu presumo que seja justamente pelo tipo da conta. Eu acho que como é uma conta Eu acho. institucional, Isso. possivelmente. É. Mas, mas é isso, é porque eu vi que as pessoas estavam olhando o coração e eu comecei também a reparar. Então, branquinho Enfim, é sempre assim. mas voltando, é justamente isso, é construir coletivamente um projeto de sociedade justa, livre e solidária que, que tenha um condão de antidiscriminação em todos os segmentos que permeiam também essa construção. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um caso muito famoso no sistema common law, que a gente muitas vezes estuda também aqui na Faculdade de Direito no Brasil, em relação à responsabilidade civil. Não sei se os colegas e as colegas se recordam daquele caso do McDonald's, que geralmente é como as universidades introduzem o conceito de responsabilidade civil. O McDonald's tinha copos de papel, uma senhora chamada Dorothy, se não me engano, enfim, se queimou e teve graves queimaduras, e aí essa empresa teve uma condenação lá nos Estados Unidos, e essa condenação teve o sentido do punitivo damages, né? O condão educativo na pecúnia ali, na indenização. E dentro do espectro dessa jurisprudência, dentro do espectro da base analítica desse caso, verificou-se também a questão geracional, verificou-se também a intensidade dos danos físicos e também psicológicos relacionados a essa senhora, justamente por ser uma pessoa idosa, justamente por existir uma questão ali que permeia o assunto e o tema das diversidades. Por óbvio, esse não é um caso especificamente que vige no campo do direito antidiscriminatório, mas eu gosto muito de usar esse caso e essa temática para dizer que nós, que somos pessoas técnicas e teóricas das ciências jurídicas, temos que conhecer todas as temáticas para melhor atender as nossas clientes e os nossos clientes. Então, num caso de responsabilidade civil, que abarcava questões puramente relacionadas à dialética do dano, houve também a observância e a construção a partir de outros espectros que permeiam o direito antidiscriminatório. Então, é justamente sobre isso. Falar de direito antidiscriminatório é falar sobre toda a construção social, não só da questão racial, não só da questão de gênero, não só da questão de classe. Falar sobre o direito antidiscriminatório é construir a incorporação ao texto constitucional dos panoramas internacionais, da construção de um projeto de sociedade que englobe pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas não brancas, enfim. Perfeito. Aproveitar, doutora, que tu falaste da questão do deficiente, que eu estava dando uma olhada numa ADIM 5357 do STF, ela é de 2015, que me chamou muito a atenção, que foi quando a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino entrou com essa ação, requerendo que as instituições privadas tivessem o direito, o livre direito,
de escolher se elas iriam ou não aceitar os alunos deficientes. E, obviamente, que ela foi rechaçada, essa ação, né? Claro. Mas a fundamentação do Fachin, do ministro Fachin, foi justamente embasado no direito antidiscriminatório. E é uma Correto. fundamentação bonita, porque ele traz todo um enredo constitucional de dizer que absurdo, nós já temos esse direito amparado na Constituição. É vedado a discriminação ao gênero, a discriminação à cor, a discriminação religiosa, a discriminação à pessoa com ou sem deficiência. É vedado. Mas eu preciso criar um direito que proteja a pessoa a não sofrer a discriminação. Veja só, tão enraizada é a nossa questão cultural quando a gente fala em defesa de direitos humanos, e aí todos esses direitos estão dentro dos direitos humanos, tão enraizada essa questão cultural, que a gente tem que garantir a efetividade desse direito, criando um direito antidiscriminatório. Então, até quem está nos ouvindo, que queira ler essa decisão, ela é uma aula, né? Como várias decisões julgados do STF são aulas. Eu adoro ler, porque realmente são livros para mim, assim, artigos que a gente lê, que a gente pega vários fundamentos. E foi uma situação pautada numa ação que tentava violar um direito da pessoa com deficiência, e a fundamentação toda do ministro Fachin foi com base no direito antidiscriminatório. Veja só, Confederação de Estabelecimentos de Ensino, lá em 2015, né, tentou fazer essa mudança aí de comportamento, mas obviamente isso não foi para frente, ainda bem. Existem vários marcos jurisprudenciais que permeiam a discussão do direito antidiscriminatório. A DPF 132, que dialoga a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, é uma delas. A própria decisão acerca da lei de cotas, a decisão do caso Elvanger, que é um caso de racismo que está estabelecido no diálogo do antissemitismo. Então, é um caso de racismo em relação a uma pessoa de origem judia que sofreu ali um ataque de ordem racial. Então, é importante entender que o dever constitucional da não discriminação, que o dever constitucional da aplicação da isonomia passa pela construção social do tratamento e da mitigação das desigualdades. E o tratamento e a construção da mitigação das desigualdades vai justamente ao encontro do que o direito antidiscriminatório dialoga. E isso também, já caminhando para um outro ponto da nossa discussão, reforça a importância do ensino do direito antidiscriminatório, de relações étnico-raciais, dentro do espaço da graduação em direito, dentro do espaço das pós-graduações, justamente porque é uma discussão estrutural, é uma discussão que tem centralidade na construção de outros saberes. Então, é importante entender as temáticas relacionadas à pessoa com deficiência para quem vai atuar em direito educacional. É importante compreender as vicissitudes que permeiam o cenário e o espectro das pessoas idosas para lidar, por exemplo, com questões consumeiristas. Então, o direito antidiscriminatório, ele é justamente esse elo de ligação entre a construção do texto constitucional, a construção do agir do Estado e a prática e a aplicação da letra da lei. O direito antidiscriminatório é como se fosse ali o direito é como se fosse uma lente, o direito antidiscriminatório é como se fosse o ajuste dessa lente, o ajuste dessa lupa que aproxima ou distancia o espectro de visão a depender do caso concreto. Perfeito. Sabes que eu sou professora da Universidade Federal do Pará e nós estamos com vários alunos deficientes. E muitos de nós não temos a formação de como lecionar para um aluno com deficiência, como passar uma prova para um aluno deficiente visual, né? Ele vai trazer um computador, ele tem um programa, é uma prova em braille, enfim. E aí nós mapeamos esses alunos e nós tivemos professores que estão com esses alunos em cada semestre, eles estão recebendo treinamentos, capacitação realmente, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade. Porque, como você falou, a gente tem muito que discutir da inserção dessa capacitação do direito antidiscriminatório nos bancos das graduações, para que a gente já saia da graduação preparado para tratar
essa questão com competência, com efetividade, não de qualquer forma, como infelizmente há muitos lugares é tratado. Então, eu achei muito legal quando a gente foi chamado na universidade, no curso de Direito, para receber essa capacitação, para que a gente pudesse, né, oferecer melhor, prestar melhor esse serviço e ensinar melhor, sem dúvida nenhuma, esses alunos. Mandar um beijo aqui para a Bruna, que é a nossa superintendente aqui da OAB, que acabou de entrar. Beijinho, Bruna, obrigada. E vamos voltar, que é justamente o tópico que tu vais iniciar, né? A questão da importância de estudar esse assunto na graduação de Direito. Perfeito, doutora Luciana, é exatamente isso. É uma discussão que precisa ser instituída no nosso país para a modernização dos debates jurídicos. Como eu disse, no sistema educacional americano, isso já é um debate antigo, já é uníssono o entendimento acerca da necessidade de debater direito antidiscriminatório, não só com base nas questões, talvez, das subjetividades, mas também com base em argumentos de ordem econômica, com argumentos de ordem estrutural. A palavra do momento e a construção de relações corporativas do momento é compliance. E é impossível, eu afirmo que é impossível aplicar boas práticas de compliance, estruturar e atender o segmento das empresas que necessitam de um apoio na área de compliance sem compreender direito antidiscriminatório, sem entender quais são as bases dessa discussão. As boas práticas empresariais, as boas práticas de cidadania, a construção de novos panoramas identitários passa pelo direito. E o nome do ramo do direito a ser estudado para esse tipo de concepção é antidiscriminatório. Antidiscriminar é muito mais do que uma omissão ou uma ação. Antidiscriminar é construir bases sólidas, tanto na perspectiva do Estado, quanto nas perspectivas de políticas públicas e, principalmente, na perspectiva da aplicação da técnica jurídica no sentido de respaldar e reestruturar o pacto do contrato social que vige e estrutura a nossa relação social com o Estado. Então, as universidades têm sim uma necessidade de investir na construção de uma reflexão teórica mais aprofundada. As universidades têm a necessidade de investir na construção do senso crítico das estudantes e dos estudantes, por óbvio, através da filosofia, da sociologia, do estudo da economia, de uma construção sólida da análise da base constitucional e também, e principalmente, entender o direito antidiscriminatório, entender a antidiscriminação como base da discussão do exercício do bom direito, como base da discussão do exercício da justiça. Então, é impossível que as colegas e os colegas que militam na área do direito do trabalho o façam sem entender de maneira mais aprofundada a construção do direito antidiscriminatório. As relações de trabalho per si demandam a compreensão dessa seara. Da mesma forma, as relações do direito de família, igualmente as relações consumeiristas, enfim, o direito antidiscriminatório, de fato, é o ajuste fino das lentes da justiça. E é justamente com base nessa premissa que nós reforçamos a importância de que as graduações adquiram a matéria e esse debate em suas grades, que as pós-graduações façam um trabalho de inserir esse debate também no bojo de suas discussões, para que as pessoas que não mais estão nos bancos de graduação possam também acessar essa temática e essas técnicas, porque o direito antidiscriminatório possui técnicas, jurisprudência, existe, né, aí toda uma construção legística acerca dos diplomas legais que advém do direito antidiscriminatório. Então, todo esse arcabouço de informação merece ser conhecido pelas colegas e pelos colegas nos bancos escolares, seja do patamar da graduação, da pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Direito antidiscriminatório é uma discussão estrutural e de suma importância. E tu queria tirar uma dúvida contigo.
Eu não conheço ainda, né, mas deve ter alguma instituição que tem essa disciplina, ainda na graduação, a disciplina Direito Antidiscriminatório, ela é inserida dentro do conteúdo de outras disciplinas, como tu citaste aí várias disciplinas, o próprio direito constitucional, direitos humanos, podem, né, o direito do trabalho, podem ter uma unidade, digamos assim, que trate do direito antidiscriminatório. Seria o suficiente? Ou não digo nem o suficiente, seria melhor a gente trabalhar lá dentro de vários ramos do direito, que aí eu ia tratar do direito antidiscriminatório dentro de vários ramos, ou ter uma disciplina somente para falar do direito antidiscriminatório e falar de todas essas áreas que ela permeia. Particularmente, eu entendo que os dois espectros são desejáveis, ou seja, deve haver uma disciplina somente de direito antidiscriminatório que trate das técnicas e das especificidades desse ramo do direito que é consolidado, mas esse tema e essa discussão é tão importante que ela não pode se perder em um momento do semestre durante a graduação. O ideal é que todas as colegas e os colegas professores passem a ter um olhar e um recorte do debate antidiscriminatório dentro das suas matérias, sem prejuízo da criação de uma matéria especial. Eu não tenho conhecimento de nenhuma universidade que tenha uma matéria sobre direito antidiscriminatório que seja obrigatória, inserida em suas grades. Sei que a Faculdade Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, o faz e tem, enfim, disciplinas que permeiam essa discussão. Sei que a Faculdade Presbiteriana Mackenzie também permeia essa discussão aqui em São Paulo, as duas através do advento do querido professor Adilson Moreira, que é a referência brasileira na temática, o professor Adilson que vem de Harvard e faz um trabalho muito minucioso acerca dos estudos das racialidades e da antidiscriminação e implanta essas teorias e essas técnicas aqui no nosso país e que em breve lançará um manual de direito antidiscriminatório. Então, o primeiro manual de direito antidiscriminatório está aí por ser lançado pelo professor Adilson, que já tem um livro chamado O que é Direito Antidiscriminatório. Então, enfim, é uma referência muito grande, é um decano que deve ser sempre reverenciado, mas também sempre buscado, sempre ouvido no sentido da implantação dessa matéria. Eu acredito que não só o eixo Rio-São Paulo, mas todos os espaços, todos os estados do nosso país merecem sediar essa discussão, até justamente porque pensar antidiscriminação é reverter essa polaridade, essa lógica da regionalização de determinados saberes, de determinadas dinâmicas, de fato, instituir uma política antidiscriminatória que olhe para o nosso país de dimensões continentais, abarcando cada uma das especificidades regionais e partindo delas também como premissa do debate do direito antidiscriminatório. Então, por exemplo, hoje eu fico muito feliz e honrada de fazer esse debate no nosso querido Pará, porque eu acho que é uma região que traz consigo uma necessidade e uma fonte fecunda dos debates relacionados à antidiscriminação. Uma região que abarca a questão dos povos originários, a questão do povo indígena, uma região que tem discussões ligadas à migração, ligadas à questão do meio ambiente, ligadas e muito centradas também nos negócios. Nós sabemos que hoje a região norte é uma das forças motrizes da nossa economia em relação à industrialização, em relação ao potencial econômico que a região norte apresenta e constrói aí uma locomotiva que puxa e permeia os negócios de todo o país. Sim. Então, por que não tratar do direito antidiscriminatório com excelência nos espaços de todo o país? Então, eu fico muito feliz. Com certeza. Inclusive, tivemos uma live, não foi por aqui que eu fiz, foi pela universidade com a professora Luana Tomás, e a gente falava sobre direito da mulher, violência, enfim. E ela tocou num ponto muito importante, a questão das políticas públicas para as mulheres, as políticas públicas para os grupos vulneráveis como um todo, que elas precisam ser regionalizadas, elas precisam respeitar as peculiaridades. E tu tocaste exatamente nesse ponto, né? Porque falar do direito antidiscriminatório em São Paulo é uma coisa,
Falar do direito antidiscriminatório no Pará, óbvio que vão ter pontos em comuns, mas vão ter peculiaridades das suas regionalidades. Eu não vou falar de discriminação do povo ribeirinho lá em São Paulo, que aqui é uma grande realidade, o povo ribeirinho, as mulheres ribeirinhas, o trabalho dos índios perante a hidrelétrica de Belo Monte, enfim, toda uma questão peculiar referente à nossa região. Então, é muito Exato. bacana a gente tratar do direito antidiscriminatório, trazer para dentro dos bancos das universidades essa contextualização. Não apenas falar de uma forma geral, que é o direito antidiscriminatório, mas adequá-lo àquela região, àquela realidade, porque a gente vai ter muito assunto para debater. Então, aqui a tua conversa hoje é aquela sementinha que a gente está plantando, né, para a gente poder falar de uma forma geral, a gente conhecer e ver o quanto, né, doutora Maris, esse direito ele é amplo, o quanto ele tem ainda que ser aprofundado, porque realmente ele permeia um mundo de pessoas, um mundo de coisas e de regiões, que sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter algo diferente de um lugar para outro lugar. Isso realmente é Perfeitamente. fato. Falando sobre a questão do antidiscriminatório e aproveitando aqui o gancho da entrada da nossa querida conselheira seccional e presidente da Comissão da Diversidade Sexual em São Paulo, doutora Marina Ganzaroli, mandar um abraço para minha querida amiga que aqui nos acompanha, nos prestigia, dizendo que esta também é uma temática que envolve a questão da antidiscriminação. Então, as temáticas que envolvem o combate da homotransfobia, que envolvem a inclusão de pessoas LGBTQIA+, estão também relacionadas ao bojo do direito antidiscriminatório. E, recentemente, nós tivemos, então, aí, acho que outubro de 2019, salvo engano, nós tivemos a decisão do STF que equipara o crime de homotransfobia, homolesbotransfobia, perdão, a, ao racismo com base na Lei 7.716 de 89, que é a Lei CAO. Então, o debate tem avançado, como a doutora bem mencionou, a decisão do ministro Fachin, a Suprema Corte, as cortes mais altas do nosso país, já aplicam entendimentos que vão ao encontro da principiologia e da técnica do direito antidiscriminatório, os debates corporativos relacionados ao compliance, à inclusão, também permeiam esse debate. Então, nós, advogadas e advogados, temos de estar alinhadas, alinhados, alinhades às novas tendências, a essa modernidade. Alguém falou que travou, e aí eu não sei se eu A travei, se a gente senhora falou travou, se mal nós aqui, né? Eu travamos. tô te ouvindo, tô te vendo. Talvez. Tá tudo bem. Cadê os nossos assistentes? Doutora Laura, me salve. Tá travado para a senhora? Olha, o Paulo Ela, tô e falando que tá o Paulo e travada. Gil disse que travou, mas para a gente está normal. O sinal aqui tá Porque cheião. eu tô. Exato, eu tô com a sensação de que É. existem lives que eu faço Ó, com a pessoas Kátia está aqui dizendo dentro que do tá bairro de São ok. Paulo. Porque quando Então trava, tá uma bom. de nós sentimos, né, que travou. Agora não, tá tudo Exatamente. normal. Ajeita a E eu tenho internet assim. aí. Eu estava até comentando antes de tu entrares que parece que a internet descobriu que era julho, que julho aqui no Pará, não sei se tu sabes, é conhecido como as nossas férias, porque é o verão do Pará. Então, normalmente, julho, já ninguém trabalha sexta-feira para ir para o interior para curtir as praias, os igarapés, os balneários, né? E agora, com Covid, isso mudou um pouco, mas continuam lotados. Mas eu disse, eles descobriram que é férias e o sinal da internet aqui na minha casa tem ficado muito ruim esses dias. Hoje deu uma Uhum. melhoradinha, porque eu liguei, reclamei, porque eu fiz desde abril live todos os dias e estava legal. Em julho, acho que eles resolveram fazer alguma manutenção, que ontem nem o Estamos em hotspot férias. funcionava, o meu 4G virou 3G e a internet da minha Não, casa não entrava. Enfim, tudo, nada funcionava. Eu não travou. conseguia, travou. Mas a gente está ok. Eu acho, Gil e Paulo, acho que foi aí com vocês. A internet de vocês que deu problema, E, mas o resto do pessoal diz que está ok. Vamos lá. e eles comentaram que o travou em o debate tem avançado, então eu posso retomar, Pronto, retoma. porque foi um Voltou então pequeno para eles, travamento. né, Gil Voltou. ótimo. Paulo e Gil já estão de volta aqui com a gente. Então, o debate tem avançado, o STF, enfim, já tem aí
trazido no bojo das suas decisões, como a doutora Luciana bem mencionou, a questão do direito antidiscriminatório como base principiológica e estruturante de suas decisões. Como eu já havia mencionado, no âmbito corporativo, compliance e diversidade também tem permeado as discussões dos ambientes corporativos, e da mesma forma a advocacia deve acompanhar esses debates. Nós que somos aí operadoras, operadores do direito, devemos estar preparadas e preparados para assumir as rédeas da construção desse novo projeto de sociedade mais justa, livre e solidária. Sendo assim, compreender a técnica do direito antidiscriminatório é muitíssimo importante, é de suma importância e relevância para todas e todos nós. O que nos faz perguntar, talvez a última indagação do dia: será que as universidades estão preparadas para abarcar essa decisão? A resposta de minha parte é não. Eu entendo que para que nós façamos um bom trabalho no sentido de construir a base de conhecimento em direito antidiscriminatório para as próximas gerações de juristas, como a doutora Luciana também já trouxe aqui a resposta e a chave para esse conhecimento, a necessidade de um remodelamento das construções dos debates feitos no âmbito de quem já pratica e leciona as matérias de ciências jurídicas, as matérias de direito nas universidades de todo o Brasil. Só um minutinho que eu estou... Tranquilo. Teve uma época das lives que eu tive uma tosse incessante. Não era Covid, era tosse mesmo, alérgica, sei lá. E aí eu ficava com uma garrafa de água e um copo, porque a gente vai falando, ainda mais aqui é muito quente, eu faço as lives aqui no meu escritório com ar-condicionado, aí que vai secando a garganta, né? Então, tranquilo. Nossa, não é Esse exatamente isso. Aqui já é o contrário. São Paulo tá um frio. tá frio, né? Assim, tá ridículo o frio de São Paulo. E eu tenho todos os ites. Como boa paulistana, eu tenho todos os ites, alergias, incômodos. E aí a garganta às vezes grita. Seca. Mas, como eu estava dizendo, eu acho que no momento nós não estamos preparadas e preparados, mas essa é uma janela que se abre e que rápida e facilmente podemos construir aí novos panoramas para a construção desse debate, para a inserção desses saberes, da transmissão desses saberes no bojo das universidades. Existem aí alguns desafios que não deveriam ser grandes, mas são grandes na estruturação dessa viabilização dos saberes. Por exemplo, o debate acerca do racismo estrutural, o debate acerca das questões relacionadas a gênero, então misoginia, machismo, compreender esses grandes sistemas ideológicos e sociais de opressão que estão enraizados em nossa sociedade e que precisam ter um debate num modo mais uníssono, num modo mais ampliado, na verdade, para que só então seja possível transmitir conhecimentos acerca do debate do direito antidiscriminatório de uma maneira mais pungente, de uma maneira mais ampliada. A questão do racismo estrutural, e aí quando nós falamos em racismo estrutural, e é um tema que amplamente tem sido utilizado atualmente, permeia, por exemplo, a geografia, né? O geógrafo Milton Santos vai falar sobre a geografia do racismo e como o nosso país e a sociedade se estruturam e estruturam os seus espaços geográficos com base na exclusão de pessoas. Então, como os bairros periféricos são estruturados, como os bairros nobres são estruturados, como o transporte funciona ou não entre esses lugares, criando grandes platôs de privilégio. Então, entender o debate, por exemplo, do racismo estrutural e vencer essa etapa é de suma importância para que nós tenhamos a possibilidade de inserir e esculpir o direito antidiscriminatório no debate jurídico diário das casas e das universidades que falam e que preparam a advocacia do futuro. É importante dizer que o racismo estrutural, ele também fala sobre como a nossa sociedade se construiu e se constituiu ao longo desses séculos. Nós estamos falando de um país que tem 500 anos de história e teve mais tempo
de história com pessoas negras sendo escravizadas do que com pessoas negras gozando da liberdade, ainda que em requisito pro forma, porque sabemos que no âmbito da materialização dos direitos existe ainda uma diferença abissal entre pessoas negras e não negras no nosso país. Da mesma forma, retomo o debate em relação aos povos originários, em relação aos povos indígenas e descendentes. Esse mesmo racismo que estrutura as diferenças abissais entre pessoas negras e não negras, estrutura as diferenças abissais de acesso ao direito entre pessoas indígenas e não indígenas. Então, é importante entender e vencer a discussão da mácula do racismo estrutural, para que nós possamos, de fato, aplicar e construir um cenário em que seja possível preparar as novas gerações de juristas para o direito antidiscriminatório. Perfeito. Eu adorei a tua opinião, que eu te perguntei ainda há pouco, né? Sobre que tu achavas melhor. Olha aí o ar. Só porque eu falei da tosse. Exatamente. Se era melhor ter uma disciplina ou tratar desse direito em várias unidades de várias disciplinas, né? E o teu posicionamento foi, Luciana, eu acho que tem que ter a disciplina e tem que tratar ela dentro de todas as demais. E é algo que eu defendo muito em relação à mediação, que é algo que eu estudei muito no doutorado, é uma matéria que eu amo estudar, escrevo, que é justamente isso. Não adianta eu ter uma disciplina que fale dos métodos adequados de resolução de conflitos se eu tiver um professor de direito do trabalho, um professor de direito do consumidor, um professor de direito civil que não compreenda esses métodos e que não os apresente aos seus alunos. Porque senão vai ficar aquilo Exatamente. categorizado, né? Eu vou falar aqui nessa disciplina num semestre e o aluno vai ficar depois 9 semestres sem tratar daquele assunto. E os outros professores das outras disciplinas, eles não vão estar imbuídos na mesma ideia, no mesmo cerne do projeto pedagógico do curso. Então, se a gente não tiver isso ali no viés do projeto pedagógico do curso, para ele se apresentar em todas as disciplinas do curso, a lógica não vai fechar. A gente não vai conseguir conduzir essa ideia. E a gente quer formar juristas, como tu bem colocaste agora. Eu quero formar Exato. juristas. Então, eu vou formar juristas com uma disciplina só sobre isso, quando que essa disciplina ela permeia em todas as áreas do direito, é impossível, né? Então, são temáticas que a gente precisa realmente trabalhar paralelamente à reconstrução dos nossos projetos pedagógicos de curso de direito, juntamente com a Perfeito. capacitação dos nossos docentes, que muitos, a maioria deles, Perfeito. não teve essa formação. Eu fiz agora em abril, 16 anos de formada, me acho nova, tá, pessoal? Mas eu não tive essa formação em direito antidiscriminatório. A gente já vem estudar isso posteriormente, nem pós-graduação eu tive isso, nem mestrado, nem doutorado. A gente já vai ter isso em extensão, em complementação, né, da faculdade. Então, a gente precisa rever essas novas temáticas e trazer para o cerne da graduação. Fazer aqui, doutor Carlos Perfeito. Joaci, que está nos acompanhando, ele fez 2 comentários. Olá. Embora os negros sejam vítimas de todas as formas de discriminação, penso que ficaria melhor falar em brancos e não brancos, pois não são apenas os negros as vítimas da antidiscriminação. Ou então, para cada grupo vulnerável, para cada minoria, teremos que falar X ou não X, dependendo do grupo discriminado. É o posicionamento dele de falar em branco ou não branco, enfim. Isso aí tem vários posicionamentos, né, doutora? E É, vários grupos, enfim. dentro da temática do estudo das racialidades, falamos de pessoas brancas e não brancas no seguinte espectro: o que se entende como sujeito branco, que também é um sujeito racializado, é um sujeito que tem não só origens, mas é o sujeito branco do norte, enfim, anglo-saxão ou europeu, com determinadas características fenótipas e etc. Então, quando falamos, por exemplo, de brancos e não brancos, é justamente porque esse olhar varia. Aqui no Brasil, por óbvio, nós temos uma estrutura de brancos e não brancos muito bem delineadas, porque estávamos falando, inclusive, do rastro de devastação no espectro social que o período de colonização deixou, e dessas máculas que ainda
urgem em nosso país. Mas, se formos pensar, por exemplo, no cenário do que entende-se como processo de racialização nos Estados Unidos, muitas das pessoas que se autodeclaram como brancas aqui no Brasil e muitas das pessoas que gozam privilégios da branquitude aqui no Brasil, né, dessa leitura racial não negra, não são consideradas brancos nos Estados Unidos ou em outros países do mundo, são considerados latinos, são considerados de outros segmentos étnico-raciais. Então, dizer branco e não branco faz sentido no lugar em que o olhar de racialização também modifica de acordo com o espaço geográfico em que esse debate é feito. Então, muitas das pessoas que gozam aí desse white pass, né, dentro da temática da racialidade, a gente fala assim, desse passe branco, desse lugar de branquitude, por exemplo, no nosso país, não são tratadas dessa forma, estão sujeitas a sofrer discriminação racial em outros espaços do mundo por serem latinos. E, enfim, não são muitas as ofensas e as violações de direitos humanos que vemos em relação aos latino-americanos em outros espaços do mundo, sendo chamados de cucarachos, de latinos, enfim. Nós sabemos, então, que a racialização é uma construção subjetiva, ideológica e social que modifica o olhar de acordo com o espaço geográfico em que falamos. Perfeito. Doutora, faltam 9 minutinhos para acabar a nossa live. A temática foi maravilhosa, está sendo maravilhosa, um assunto muito instigante, enfim. Adorei estar conversando aqui contigo. Eu só sou a responsável pelo time, pelos comentários, pelo pedido dos coraçõezinhos, né? Aqui enquanto Por mediadora. favor, chuva de corações. Cadê os coraçõezinhos? E aí eu só quero te posicionar nesse tempinho para a gente fechar nas tuas considerações finais, para a gente não encerrar, né, a live e a gente ficar falando aqui sozinha, que é horrível, dá uma sensação ruim, né, de que a gente não terminou a nossa ideia. Então é melhor a gente se organizar em relação a isso. Então, passo para ti a palavra para a gente fazer esse fechamento aí dessa ideia do que trouxeste hoje para a gente, que já foi muita coisa maravilhosa, realmente. Muito obrigada desde já. Parabéns por toda a exposição. Como considerações finais, primeiro fica a minha gratidão a você, doutora Luciana, que fez esse gentil convite, mas a todas as pessoas que constroem a OAB do Pará, que constroem a ESA do Pará, esse importante espaço de debate e de construção de saberes jurídicos. Fico muito honrada. Fica também o convite para que nós pensemos atividades, webinars em parceria. Creio que a construção dessa ponte tenha que se ampliar e que nós façamos cada vez mais atividades juntas e juntos, porque é essa união de toda a comunidade de operadoras e operadores do direito, toda a comunidade de advogadas e advogados, que nos fará construir um projeto de sociedade que tenha o Estado democrático de direito aí como destino final, como objetivo maior. Então, deixar minha gratidão, dizer que as pessoas que nos assistem podem acompanhar os trabalhos da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, que eu tenho o prazer e a honra de presidir aqui na Seccional São Paulo, através do IG @GPGPOABSP, que no Facebook nós somos Comissão Especial de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. Dizer também que é sempre um prazer e uma honra falar sobre a questão do direito antidiscriminatório. E como consideração final especificamente dessa temática, eu entendo que ela deve ser ampliada e implantada em todos os espaços, quiçá a Escola Superior de Advocacia em todo o Brasil seja aí o exemplo dessa boa conduta, dessa boa prática de ensino pedagógico, de construção pedagógica das grades de ensino jurídico. Então, já fica aí o convite, se for do interesse da ESA Pará, estruturar cursos de extensão, mini cursos, quem sabe uma pós-graduação nessa temática, me coloco aí como fiel escudeira dessa empreitada. E, no mais, dizer realmente que fiquemos juntos, sejamos fortes em meio a essa pandemia e que conectadas e conectados somos melhores. Com certeza. Mandar um beijo aqui pro meu filhão que entrou na live, o João. Só vi a mãozinha dele ali. Beijo, João. E aqui pediu para tu repetires o IG da comissão.
Perfeito, é @GPGPOABSP. Aqui na canto superior da tela está, né, ESA Pará com GPGPOABSP. Então, se você clicar em visualizar o perfil, vai Exatamente. direto para o nosso conteúdo. Tu tocaste num ponto muito importante, que é essa questão da solidariedade, né? Eu falei muito nas lives aqui e continuo falando que esse momento de pandemia, ele aflorou muito isso. E quando nós decidimos na ESA criar uma programação online, nós aqui na ESA Pará não tínhamos muitos recursos tecnológicos, digamos assim. Quando a gente compara a ESA São Paulo, que é um mundo, Bolsinhas é um grande amigo, mas realmente tem muito mais recursos do que a gente aqui na ESA Pará. Então, para vocês terem uma noção, no ano passado, quando eu assumi, que a gente criou o nosso site para fazer inscrições online, mas nós ainda não tínhamos plataforma digital, pós-graduação EAD, enfim. E aí, quando começou a pandemia, eu disse, bem, se a gente continuar só com as atividades presenciais, a gente vai parar, porque não tem mais como ter atividades presenciais. E a nossa ferramenta era o Instagram, que a gente criou no passado. Tinha 1.000 seguidores, eu acho, no nosso Instagram. Vamos colocar para funcionar. E a ideia foi exatamente essa, nos darmos as mãos nesse momento, né? Levar conhecimento, levar capacitação, chegar com a nossa classe da advocacia de todo o interior do estado, aqueles interiores que às vezes é difícil a gente levar um curso presencial porque é muito distante realmente, o professor não consegue ir, enfim. E dizer, nós estamos aqui com vocês. Vocês têm dúvida? Tá aqui, vamos trazer um professor para falar sobre esse assunto. Todos os dias a gente vai entrar aí no teu celular, no teu computador, assistam a gente, tirem as dúvidas, falem com a gente com os comentários, manda abraço, manda beijo. Era o momento da gente se ver, tanto no aspecto jurídico, de tirar as dúvidas, quanto até no aspecto humano, de se dar as mãos mesmo, Fabuloso. de solidariedade mesmo. Então, foram doses assim diárias de live com toda essa finalidade. Estamos juntos, a missão da ESA é levar conhecimento e a gente vai levar. Naquela época, a gente só tinha o meio da live. Nesse meio tempo, a gente criou o canal do YouTube, começamos a colocar cursos online, criamos uma parceria com a ESA Nacional, e aí foram disponibilizados os cursos de pós-EAD, os cursos online gratuitos. E agora a gente um abraço para Edu. E agora a gente começou a ter os cursos dos webinários que a gente conseguiu adquirir, né? A conta do Zoom, enfim. E aí começaram a ter os webinários. Então, aí, em 3, 4 meses, a gente realmente mudou do presencial para o online. E com certeza vai chegar à casa de muito mais pessoas, das nossos colegas advogadas e advogados, levando esse conhecimento, e tá todo mundo de mão dada, tá todo mundo junto, pelo menos no que tange ao conhecimento, que é o que a gente pode fazer chegar até vocês. A gente está aqui, né, doutora? Todo mundo junto, se ajudando em parceria, que é algo que eu também sempre ratifico, a parceria de vocês, que a gente convida, né, arruma um tempinho na agenda, estão vindo gratuitamente falar, trazer conhecimento, trazer a capacitação para a gente. Então, também é uma parceria de todos esses convidados que estão passando aqui pela live, os professores que estão dando os cursos, você que já se disponibilizou para o curso, eu já vou organizar um curso contigo, porque é um tema maravilhoso. Enfim, é uma parceria mesmo de todo mundo que a gente precisa nesse momento, não é só o discurso, não. Tem que ser solidário, tem que ter empatia, não. Tem que prática se mostra no dia a dia. E tem que mostrar que a gente está fazendo para outras pessoas se mobilizarem e fazerem também. Esse trabalho é de todos nós e que a gente se sinta um pouquinho melhor para continuar nesse momento tão difícil das nossas vidas. Muita saúde para a senhora, muita saúde para todos que estão nos ouvindo. A gente volta com as lives em agosto, mas semana que vem tem curso de processo civil. Essa semana teve direito eleitoral. Mas os cursos online da parceria com a ESA Nacional estão disponíveis, pós-graduação também está disponível. E final do mês a gente tem o Congresso Digital da OAB, que a senhora é uma das nossas palestrantes. Se inscrevam lá. Estaremos lá, dia 29. Exatamente. Uma boa noite para todo mundo. Um grande beijo, saúde, gente. Obrigada, doutora. Foi um grande prazer, saúde. Maravilhosa. Parabéns. Prazer é todo meu. Forte abraço. Obrigada. Obrigada.